Lances de CPC dentro do Google Ads. É sobre isso agora. Lances de CPC do Google Ads para rede de pesquisa. Nessa aula veremos o que são os lances de CPC do Google Ads, lances manuais, lances inteligentes, quando usar os lances inteligentes, lances do Google Ads tagueamento de conversões, diferença entre lances manuais e lances inteligentes, tendências para os lances do Google Ads no futuro próximo. Quando a gente estuda os conceitos, a gente entende como o algoritmo trabalha dentro da ferramenta. A partir disso, vai conseguir gerenciar as suas campanhas com uma segurança interior maior. Se você não compreende esses fundamentos, a sua gestão fica num nível muito superficial e você passa a ficar à mercê dos fatores externos do mercado. O que quero dizer? Que sem compreender os fundamentos, você fica sem o domínio dessa que é com certeza uma das principais mídias do mundo. Então é por isso que esse vídeo, essa aula é sobre os conceitos dos lances de CPC dentro da ferramenta. O que são os lances de CPC do Google Ads? CPC é custo por clique. Lances são os valores definidos para cada palavra-chave de acordo com a importância de cada clique. Então, aqui nós tratamos da rede de pesquisa nessa aula. Os lances de CPC compõem o leilão do Google. Cada vez que uma pesquisa ocorre dentro do Google, acontece também o leilão de anúncios. E no exato momento de cada leilão, o valor do CPC é definido. A ideia dos lances de CPC é o mesmo que lances de leilões do mercado, que as pessoas ficam levantando a plaquinha para dar o maior lance para aquilo que interessa. Dentro do Google, a gente vai dar os maiores lances para aquilo que é importante para nós em termos de conversão. Um exemplo, você tem um consultório dentário no Itaim Bibi e você tem duas palavras-chave. A primeira é dentista no Itaim Bibi e a segunda dentista em São Paulo. A primeira palavra-chave é mais importante para você porque você sabe que quem digitar dentista no Itaim é porque as chances de conversões são maiores, porque a pessoa pode estar ali no bairro. Logo, você dará um lance de CPC para maior para essa palavra-chave. Já dentista em São Paulo, você decide que quer testar essa palavra, mas sabe que ela pode dispersar. Então você decide dar um lance de CPC menor para ela, porque as chances dela te trazer um potencial cliente é menor que dentista no Itaim Bibi. Qual é a razão da função dos lances de CPC dentro do Google Ads? É uma forma de direcionar o algoritmo a exibir anúncios em posições maiores ou menores e quando exibir os anúncios. Mas note uma informação: não é porque você tem uma palavra-chave, dentista no Itaim Bibi, e você tem um bom orçamento diário, que isso garantirá que seu anúncio será exibido para todos que digitarem no Google dentista no Itaim Bibi. Não é assim que funciona, porque além dos valores de lance, em relação à exibição de anúncios, o Google Ads leva outros vários critérios para tomar essa decisão, porque o algoritmo decide qual é o anunciante que aparecerá para aquela busca e em que posição. Eu tenho um vídeo sobre leilão de Google Ads, vou deixar a URL aqui embaixo. E dentro disso, não é porque você vai dar um lance alto para uma palavra-chave que você tem garantido uma posição maior dentro do Google. Não funciona dessa forma, por causa desses critérios que eu explico nesse vídeo. Outra consideração importante, que traz confusão. O seu lance de CPC não vai garantir que esse será o valor de CPC da sua conta. Quem decide de fato qual é o valor do CPC é o próprio algoritmo. E basicamente o Google, o Google tem dois modelos de lances, o manual e o inteligente. O que são lances manuais de CPC? São lances onde você consegue dar o valor que você deseja dentro da lista de palavra-chave. Você tem total controle sobre isso. Veja dentro da plataforma, essa é a coluna do CPC manual, onde você consegue alterar. Quando você pousa o mouse sobre esse valor, aparece um lápis e debaixo dele editar. Quando você clica em editar, abre uma caixa e aqui você consegue inserir os valores de CPC que você deseja para todas as suas palavras-chave. Falando do CPC manual. Gente, eu tô lendo porque eu fiz todo o meu roteiro. Gente, é muita coisa, é muita informação, não dá para ficar, porque se eu não tiver essa base aqui, não sai o que precisa sair de útil para a aula.
Lances de CPC manual são limitados por natureza. Eles nasceram assim e vão continuar assim. Eles não conseguem captar sinais e indicadores do comportamento dos usuários no Google. Então, ele não tem a capacidade de analisar sinais relevantes, como os lances inteligentes são. Como ele não consegue fazer essa análise de dados de comportamento de usuário, ele não consegue te ajudar a vender. Fica muito no clique e não tem uma inteligência ao seu favor. Mas tem aspectos favoráveis que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Lance de CPC manual. O que são os lances inteligentes? Lances inteligentes é uma função do Google Ads que tem por objetivo deixar a critério do algoritmo definir os valores de CPC de cada palavra-chave, fazendo isso de forma automática, usando o aprendizado de máquina avançado para te ajudar a atingir suas metas de negócio. Para quem é acostumado a usar os lances manuais de CPC, trocar para os lances inteligentes é um martírio. Dá muita insegurança realmente no começo. Agora nem tanto, mas lá atrás. Tem um fundamento isso. Quando você liga uma campanha no lance inteligente, você não tem mais controle dos valores de CPC. Você não tem mais controle das palavras-chave que vão ser preferenciadas no leilão, porque quem vai decidir isso é o algoritmo. Como a estratégia de lances inteligentes aplicada dentro da conta, o que você precisa? Saber analisar dados, porque esse vai ser o seu material de trabalho. Ligar uma campanha do lance inteligente está muito longe de você ter uma campanha de sucesso, ou seja, ter uma campanha que entregue os resultados que você deseja. Justamente porque você precisa analisar esses dados e compreender qual é o caminho que o algoritmo está tomando, levando sua campanha para te entregar resultados. Como os lances inteligentes operam? Falando dos benefícios dos lances inteligentes, e é a nossa parte ótima da aula, porque realmente eles são incríveis, gente. Os algoritmos de lances inteligentes usam aprendizagem de máquina avançada, que tem a capacidade de analisar muitos comportamentos de busca. Como assim? Por exemplo, o algoritmo observa os comportamentos de busca de vídeos assistidos no YouTube, de notícias lidas no feed do Google, cliques sobre anúncios, envios de leads, comportamentos de compras, dispositivos, região, hora dos cliques. Então, imagina, são muito mais indicadores que ele analisa. Eu te passei alguns exemplos aqui. Com esses dados, ele cruza informações imediatamente a cada pesquisa do usuário no Google e daí define o lance em tempo real para cada busca. Se ele achar que aquela pesquisa pode te entregar uma conversão, ele vai caprichar no valor do seu lance para você aparecer em cima, captar a atenção do usuário. Se ele achar que não, o seu anúncio pode até ser exibido no Google, porém numa posição mais inferior da página, com um valor de CPC menor. Ele toma essa decisão. Resumindo, os algoritmos avançados dos lances inteligentes analisam probabilidades. Esse é um ambiente com uma estratégia de lance inteligente aplicada. Eu não tenho mais onde inserir o valor de CPC manual, ele fecha, não tem. O CPC médio vai ser o valor médio de cada clique, mas eu não tenho mais como intervir dentro dessa área. Quando usar os lances inteligentes? Primeiro de tudo, você precisa ter duas condições bem efetivas dentro da sua conta. Primeiro é o tagueamento do Google Ads correto e segundo são as conversões dentro da conta feitas, criadas, testadas e validadas. Se você não tem isso configurado, a sua estratégia de lance inteligente não vai funcionar. Eu explico por que daqui a pouco. Agora, se você tem essa parte técnica resolvida, o tagueamento correto e as conversões configuradas dentro da conta, você vai analisar o seu nicho, mas a única forma de você descobrir o quanto os lances inteligentes podem te ajudar é testando e aplicando e acompanhando. Mas não esquece de analisar dados. Trabalhar com lance inteligente é ler dados, porque você não tem que fazer mais nada dentro da campanha com lance inteligente em termos de palavra-chave. Você não vai ficar ali olhando palavra por palavra para mudar o valor de CPC. O sistema vai fazer isso. Quando a gente acerta a mão numa estratégia de lance inteligente dentro da conta, gente, é bom. É bom. E você
tendo uma boa ideia de otimização de conta, é muito legal, de verdade. Ela consegue sustentar as vendas da empresa, melhora, os anúncios competem melhor no Google. Agora vamos falar da cautela em se usar os lances inteligentes, porque eu vivo isso no meu dia a dia na administração das campanhas. Existem nichos, pessoal, que o valor de CPC é muito inflado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um nicho de mercado com um CPC em torno de R$ 30. O anunciante tem R$ 100 por dia. Quantos cliques que ele vai conseguir? Quem está determinando os valores desse CPC não é você, é o algoritmo. E a média do CPC do lance inteligente do algoritmo é de R$ 30. Se você tem R$ 100 por 30 de CPC, você terá 3 cliques por dia. Não consegue resultado com 3 cliques por dia. Não tem como. Na verdade, nem vai rodar a sua campanha. Nem vai rodar. Vai ficar travada literalmente. Ah, mas Jane, R$ 30 por um clique? Oh, gente, é muito comum. Setores de software, setores de TI, setor financeiro, setor de limpeza, tem CPCs maiores que R$ 30. O próprio termo, olha só, consultoria Google Ads é no mínimo R$ 30 para você aparecer na primeira página. Se você tem, e se o algoritmo consegue dar um valor de CPC de R$ 12, como fica com um orçamento de R$ 100? Não vai brilhar, não vai. Você vai conseguir uma média de 9 cliques por dia. Não vai fazer o serviço, gente. Isso é importante entender. Esse é um cálculo que fica muito fora da cabeça, principalmente dos anunciantes. De agência, não, mas do anunciante que não tem conhecimento, que está fazendo a campanha por si próprio, não faz essa divisão básica dentro do Google Ads. E ela é primordial. Então, cuidado com o lance inteligente é isso. Quando não se dá para trabalhar com o lance inteligente, é que eu volto para o manual. Às vezes não tem muito o que fazer naquele mês, entende? Aí vai prosseguindo e vamos vendo para onde que a conta vai indo. Tirando isso, o lance inteligente cumpre o que ele veio fazer na Terra. Porque ele consegue enxergar o que o nosso olho não consegue enxergar, gente. E o lance inteligente, ele tem foco. Ele quer a conversão, ele trabalha pela conversão. A parte chata, lances do Google Ads e o tagueamento de conversões, o casamento perfeito. Um não vive sem o outro. Nessa aula eu não vou entrar no mérito da configuração técnica, eu vou fazer isso à parte. Mas sim, conceito, gente, conceito. Google Ads, se manjar de conceito, vocês dominam a situação. Independente da escolha do lance que você fez, okay, manual ou inteligente, tem que ter o tagueamento correto dentro do Google Ads. Porém, o lance inteligente opera 100% sobre esse tagueamento correto e ele precisa das conversões configuradas dentro da conta corretamente, das conversões criadas. Se você não tem isso, ou se está faltando um desses dois braços, a sua campanha vai ficar de ponta cabeça. Esse é o ambiente de conversões dentro de uma conta de Google Ads. Coloquei 2 exemplos para vocês. Um recebe os valores de conversão corretamente e o outro tem algum bug que precisa ser resolvido. Se essa área da sua conta está com problema, os lances inteligentes não vão funcionar. E a questão maior, gente, é que não vai vir um aviso grandão dentro da tua conta de Google Ads dizendo: olha, o seu tagueamento está incorreto, a sua conversão está incorreta, o lance inteligente X não vai funcionar. Às vezes, lá em campanha, ele dá um sinal, então precisa ficar atento. Se houver algum erro, ou o tagueamento está incorreto, ou a conversão foi feita de forma errada. Não importa a situação, mas tendo uma das duas, já afeta o desenvolvimento dos lances inteligentes. E a sua campanha vai ficar rodando no vazio. Conceito. Por que esses dados de conversão são importantes para as estratégias de lances inteligentes? Porque o algoritmo combina os dados de conversão com os indicadores de comportamentos de busca no ecossistema do Google que ele coleta para aprimorar o seu aprendizado de máquina. E é exatamente nessa intersecção entre os dados de conversão dentro da conta, mas os dados de comportamentos de buscas dentro do Google,
que vai mostrando para ele ao longo do tempo quem é o público-alvo que te interessa. Ele aprende isso. E daí você tem a inteligência da máquina trabalhando ao teu favor, te ajudando a vender. Diferença entre lances manuais e lances inteligentes. Eu fiz uma cola, gente, porque é legal. Lances manuais. Você tem o controle sobre o valor de cada lance e isso é positivo. Quando você tem um orçamento restrito e ou um nicho com CPCs altos demais. Porém, é um modelo sem nenhuma inteligência a favor das suas metas. Se sua concorrência usar lances inteligentes, certamente sua conta terá um desempenho inferior a deles e você nem ficará sabendo disso. Lances inteligentes. O algoritmo do Google determinará os valores de cada lance baseado em probabilidades. Quando a probabilidade é maior de conversão, ele ofertará um valor maior. Esse sistema de lances consegue analisar de forma avançada indicadores em tempo real de comportamento de buscas e perfil de usuário. Diferente, não é? E a tendência dos lances de CPC manual dentro do Google Ads. Vai acabar, gente, vai acabar. Então, você que faz gestão de conta, é anunciante, enfim. Os anunciantes, gente, aqueles que não têm a agência, já estão tudo nos lances inteligentes, porque quando cria a campanha, vem tudo no automático hoje. A questão são os gestores que já trabalhavam com lances manuais, tipo eu, há muito tempo, ou quem está começando e aprendeu que tem um CPC manual e está aplicando nas campanhas. Você precisa ir migrando o seu mindset para os lances inteligentes, mas tem que aprender a ler dados para ver se o algoritmo está acertando. Ele tem a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. As recomendações hoje do Google Ads oferecem 100% os lances inteligentes. Não é saber o nome do lance inteligente, pessoal. É você ter o antes disso. Por que existe a função de lances de CPC dentro do Google Ads? Por quê? Então, você tendo isso instalado em você, o que vem depois fica muito fácil de entender e vai te dar domínio no gerenciamento das campanhas de Google Ads. É isso.